Olá, que alegria imensa retornar aqui, gente, depois de 2 anos, né, mais ou menos. E é uma alegria muito grande, tava com saudade de vocês. A gente vai falar desse tema do livro Sinal Verde. Quem já leu o Sinal Verde aqui? Algumas pessoas. É um livro tão gostoso de André Luiz, traz mensagens assim do nosso dia a dia mesmo. E hoje a gente vai falar sobre antagonistas. Vamos lá. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Por que a gente está falando desse tema também? Nós estamos aí saindo de uma pandemia e chegando com uma guerra. Hoje, além mar, a gente sabe que o mundo enfrenta aí uma guerra entre 2 países, e a gente fica aqui rezando e pedindo a Deus para que termine logo, sem muitas vezes nem saber quem está certo, quem está errado, mas sempre na certeza de que guerra não é o melhor caminho para nada. E aí nós vamos falar um pouquinho das nossas guerras íntimas, porque nós espíritas, nós somos uma beleza, uma maravilha. Você vai conversar com o espírita, ele não tem inimigo de jeito nenhum. Não, eu não odeio ninguém, que é isso, não. Mas melhor não encontrar com fulano, sabe? Eu prefiro nem ver. É a realidade do que a gente vivencia. Às vezes a gente está passando uma existência tranquila já, de repente, do nada, entre aspas, é um vizinho que muda, é um chefe que entra no trabalho e que tira a nossa estrutura. A gente que estava bem, a gente que estava feliz, o filho escolhe determinada nora, a filha escolhe determinado marido, e a gente fala, mas estava tudo tão bom, essa pessoa tinha que aparecer na minha vida. Tinha porque não tem acaso no dicionário divino. E aí André Luiz, ele vem e fala assim, ele já começa falando o seguinte: às vezes a gente olha essa pessoa que a gente não gosta e que a gente entende como sendo uma pessoa perversa do lado de lá. E é tão legal porque ele vem e fala assim, às vezes é uma pessoa que está necessitada. É uma pessoa, como ele coloca lá, necessitada, um doente necessitado de compreensão. Então, o problema é que nem sempre a gente está com paciência para poder aguentar. Então, a gente fala assim, às vezes a gente trabalha dentro de uma questão de ter a tolerância. E muitas pessoas, mas a tolerância tem limite, até quando eu tenho que tolerar? Então a gente precisa primeiro começar a tentar compreender. A gente fala que assim, casamento nos força muito a isso. A gente casa, você está convivendo intimamente com uma pessoa que vem de outra educação. E se a gente, naquele começo de casamento, já passasse a ter uma maior compreensão, começasse a entender, olhar se ele veio de uma educação tal, ele tem esse tipo de valor, eu preciso ver até onde eu consigo lidar com isso. O casamento às vezes nos força a isso, porque você casou, tá ali, tem filha, aí quando você vê, como diz meu marido, eu te aguento, mas não te largo. Um amigo dele falava isso, ele adorava. Eu te tolero, mas eu não te largo. Então o casamento às vezes te força, né? Porque tem outras coisas boas. Mas dependendo da pessoa que está do lado de lá, você fala, eu não preciso passar por isso. Só que nós que conhecemos o Evangelho de Jesus e essa maravilhosa lei de reencarnação, a gente sabe que às vezes nós levamos uma infinidade de anos
aguardando a oportunidade de reencarnar com aquela pessoa. Porque não tem jeito da gente seguir, avançar, se a gente não reparar exatamente com aquela pessoa os nossos débitos, resolver os nossos conflitos que não são de hoje, já são às vezes até de milênios. E é engraçado porque é fácil a gente identificar quando a gente tem ainda alguma coisinha para reparar com alguém. O coraçãozinho da gente fecha. E isso é coisa tão engraçada, gente, que às vezes você conhece uma pessoa, tem uma semana que você conhece ela. O papo é tão bom que parece que você conhece aquela pessoa há 30, 40, 50 anos. Você quer estar com aquela pessoa. É bom, você tem afinidade. Às vezes você encontra pouco passando na rua, mas o pouco que você encontra, como a gente gosta de estar com aquela pessoa. Já tem outras que são da família, e que na hora que você vai encontrar com ela, você tem que rezar. Você tem que rezar. Quando tem festa, então, você triplica a prece. E às vezes ela fala uma coisa que outra pessoa fala, mas que não tem problema. Ela fala do mesmo jeito, mas parece que ela põe uma agulha na ferida. Por quê? Porque você não tem afinidade. E aí você interpreta que ela está falando ali para te irritar. É a realidade que a gente vive. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, caminhando por uma transição planetária, mas a gente convive no mesmo planeta com pessoas ainda muito atrasadas, outras, né? A gente sabe, você pega aí pessoas que estão aí no presídio, que cometem graves crimes, e nós tivemos até pouco tempo nosso Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Então assim, é tudo muito diferente e tudo tem o seu propósito, a gente aprender. Só que André Luiz, quando ele fala de antagonistas, ele vem falar que às vezes nós nos desentendemos com alguém só porque ele tem um ponto de vista diferente do nosso. E o mundo está assim hoje. E por que eu estou abordando esse tema? Nós estamos em ano de eleição. Não vamos destruir amizade, família, como tem acontecido, não, porque na última eleição foi desse jeito. Uma vez eu ouvi um áudio, eu quase morri de rir. Eu não lembro aonde que chegava no áudio, eu sei que o senhor, ele ia falando de forma muito simplória, e ele falava, gente, Deus, acabou a eleição. E aí, quando a gente está tentando, que a gente consegue voltar, aí vem outra coisa, outra polêmica, aí já briga todo mundo de novo. Na época ele falou o que era, eu não lembro, ainda não era vacina não, era outra coisa, ainda não era ivermectina não. Eu sei que ele falou de um jeito que a gente chorava de rir, porque ele falou assim, olha, a família brigou, na hora que a gente consegue juntar todo mundo, vem isso. E será que nós não estamos sendo assim um pouco inflexíveis demais? Porque a gente estuda o Livro dos Espíritos, que fala da importância de nós respeitarmos o outro, o seu pensamento. Por que que às vezes a gente não está agindo assim? Por quê? Que a gente está arrumando briga, desfazendo amizades, e passa até o outro como inimigo, por quê? Simplesmente por ele não ter o mesmo ponto de vista nosso. A gente tem que refletir. Eu aprendi, porque eu tenho meus pontos de vista, eu defendo aquilo dentro, por exemplo, já que a gente estou falando nesses termos de política, eu tenho os meus pontos de vista. Todo mundo aqui tem, todo mundo tem razão, raciocínio. A gente vai chegar agora em outubro, a gente vai lá votar. Mas o problema nosso está em querermos polemizar e convencer as pessoas a pensarem como nós o tempo todo. Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns grupos, e tem dentro desses grupos que eu interajo, primeiro que em doutrina espírita a gente não fala disso, porque Allan Kardec falou isso. Então, Allan Kardec nos dá orientação. Em grupo de doutrina espírita, a gente não tem que falar de política. Por quê? Porque é tudo que as trevas mais querem. Centro espírita é lugar de consolação, de amor. Então,
esse assunto não tem que vir, porque senão daqui a pouco nós estamos com um grupo todo rachado. Nos meus grupos, eu tenho os grupos em que eu falo disso. Por quê? Porque eu sei que ali todos estão pensando como eu. Ah, Flávia, mas então você não pode falar com quem não pensa? Pode, se a pessoa tiver um diálogo salutar. Porque se você for falar com ela e for para brigar, então nós não vamos falar. Eu tenho um grupo de 5 amigas lá que nós nos conhecemos há quase 30 anos. Eu sou a única que pensa de um jeito, elas pensam de outro. Então eu resolvi que nós não vamos falar. Nós chegamos à conclusão, não vamos falar disso. Por quê? Porque a gente preza a amizade. Então, eu vou começar a discutir, não é porque eu sou minoria nesse grupo não, viu gente, que tem outros que eu não sou, tem outros que eu sei que no meu ponto de vista é a maioria, só que, se for para virar briga, porque hoje, gente, a gente está de um jeito que a gente pega o celular e fala, esse aqui eu vou mandar agora, quer ver o que minha tia vai fazer, uai, gente, que judiação, não dá, vamos fazer a nossa parte. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, uma é do meu grupo de turma de concurso, depois que eu parei de falar, hoje um teve lá, é uma cutucadinha que antes, quando eu visse aquilo ali, hoje eu falo, sai para lá, espírito obsessor, que você não vai me irritar. Mas por quê? Porque a gente tem que respeitar o outro, pensar diferente da gente. E eu sei que quando a gente analisa isso, a gente tem amigos queridos que a gente admira. Eu tenho amigos queridos que eu olho que tem tantas qualidades, aí eu vou julgar porque ela tem um posicionamento diferente do meu? Eu sou torcedora do Vila Nova, gente. Então vocês imaginam o que é minha dor, meu sofrimento. Quando eu ganho, eu não quero nem saber, eu saio comemorando. Mas tem que ser legal. A partir do momento que, se eu tiver que dar uma zoada nos moché, que eu estou querendo, né? Porque agora tá na final, aí eu estou do lado do Atlético. Mas brincadeiras à parte, tem que ser uma coisa salutar. Porque se a gente começar a falar e a gente vê que a pessoa que a gente está falando, ela vai se irritar, ela não gosta, para que a gente vai brigar, polemizar, irritar? Então não pode. Ah, Flávia, mas ele tem que aprender. Não, mas às vezes não dá conta, então vamos respeitar. Então, eu acho que cada um de nós aqui já tem o discernimento, tem a razão para entender até onde a gente tem que ir. Se a gente está ultrapassando limites, colocando em risco uma amizade, um relacionamento que é bom. E se uma pessoa pensa diferente de nós, vamos respeitar. Tem uma passagem no livro Boa Nova que eu gosto muito, que é a mensagem quando Jesus foi a Nazaré a primeira vez, a terra dele. Então ele chegou em Nazaré para levar adiante a Boa Nova. E os apóstolos empolgados já começaram a falar, e ele foi completamente ridicularizado, ninguém queria saber de Jesus ali. O povo conhecia Jesus desde pequeno, né? Jesus? Messias? Não, ninguém queria saber. E os apóstolos ficaram indignados. Então, o Mateus queria fazer uma reunião em praça pública para que Jesus tivesse a oportunidade de falar, porque eles, no entendimento deles, na hora que Jesus abrisse a boca, ele ia fazer todo mundo admirá-lo. E aí nessa hora Jesus virou e falou assim, vamos embora. E quando eles deixaram a cidade, um dos apóstolos chegou para ele e falou assim, mas mestre, é justo, o senhor tinha que levar a boa nova, essas pessoas tinham que ouvir o senhor. E eu não me recordo bem as palavras de Jesus, mas ele falou que ele não iria perder tempo numa discussão estéril. Então, quer dizer, eu não vou perder tempo me desgastando com pessoas que não querem me ouvir, que têm o pensamento. E o legal desse livro lá no Boa Nova é que no final dessa mensagem ele ainda fala assim, eu não lembro direitinho os trechos, mas ele dá a entender assim, que querer agradar a todo mundo, isso faz muito mais parte das convenções.
Na verdade, ele coloca tipo assim, uma pessoa que vem e que concorda com tudo com que você fala, ela muitas vezes faz isso por convenção. E eu vejo isso, a gente sabe disso, às vezes eu vejo no meu ambiente de trabalho. Tem chefe que ele pode estar errado o que for, que ele nunca está errado, que está todo mundo lá puxando saco. Não, está certo, doutor, eu concordo com o senhor, vou fazer tudo porque a pessoa não quer perder o emprego. Mas, na verdade, ela não concorda com aquilo. Então, você vive num ambiente de convenções e, às vezes, a pessoa está ali muito mais por medo do que por admiração, por um respeito. Então, se a gente, às vezes, começar a ser impositivo, nós vamos perder a oportunidade de ouvir o outro, de dialogar de forma salutar. Porque a gente, às vezes, é tão dono da verdade e tão impositivo que a pessoa vai concordar com você para evitar. Então, a gente tem que ver onde a gente está encaixando nisso tudo. A gente está aberto para dialogar bem? Não, eu não concordo, Flávia, eu perco a paciência. Então, evite o diálogo, evite provocar. Não é, gente? É o que o Evangelho nos pede. Vamos ver o que André Luiz fala mais. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. E é verdade, vamos combinar? Quando a gente sabe que vai estar num lugar alguém que a gente não tem afinidade, porque a gente não é inimigo de ninguém, espírita não é inimigo de ninguém, né? Então, alguém que não se afiniza com a gente se vigia 1000 vezes mais para falar, para escrever, para tudo. É ou não é? Se você está num grupo ali que você sabe que o fulano tá, você pesa suas palavras. Porque é como se ele te vigiasse a todo instante, como a gente vigia aqueles que a gente... Não é que a gente não tem afinidade, a gente é inimigo, né? É aqueles que a gente não gosta muito, né? É assim, é a realidade. Eu estou mentindo, gente? Não é a verdade? Então, a gente não pode menosprezar também quem pensa diferente de nós, quem é um opositor para nós, porque às vezes a gente, na nossa arrogância de achar que a gente é superior a tudo e a todos, às vezes, uma hora vai ser essa pessoa que vai nos estender a mão, vai ser com ela que nós vamos enxergar aquilo que a gente precisa melhorar, porque voltando nas convenções, aqueles que estão ali só te paparicando e concordando com tudo que você fala, não te fazem melhorar. Pelo contrário, muitas vezes te deixam cegos em relação àquilo que realmente é. E são com as pessoas que a gente às vezes tem um atrito, que vem, que nos mostra pontos de vista diferentes, que a gente tem que respeitar e refletir. Eu lembro do Chico Xavier. O Chico sofreu muito, né, gente? Não era fácil ser Chico Xavier, não. No começo, então, tinha muita gente que queria desmascarar Chico Xavier. Então, tinha dia que era difícil, era desgastante, era repórter que batia, que queria mostrar que ele era um embuste, e por aí vai. E uma vez surgiu algum comentário sobre ele, e ele ficou muito triste. E aí Emmanuel apareceu para ele e falou assim, você está assim por quê? Ah, porque inventaram isso, pererê, pererê. Então reflita sobre o que a pessoa falou. Se for verdade, você muda. Se não for, para de resmungar e vamos embora trabalhar, porque o tempo urge. Agora, tem gente que se o fulano falou alguma coisa, meu Deus do céu, aí a casa cai. Mas é mentira, se é mentira, esquece, pelo amor de Deus. Aí fica remoendo, mas como que ele falou isso de mim? Como que teve coragem? E aí, gente, fica 1, 2, 3, 5, 10 anos com raiva da pessoa, remoendo que a pessoa falou aquilo dela. Então, nós temos que pensar nisso. Temos que pensar no que Emmanuel falou. Se o que falam de você é verdade, reflita, melhore. Se for mentira, vai trabalhar e não detenção. Gente, a pandemia está aí mostrando para nós que nós não podemos perder tempo. Quem de nós aqui que não tossiu e pensou, será que chegou minha hora? Foi ou não foi? A minha primeira vez que eu tossi, eu falei, será que eu estou com Covid? Chegou minha hora? A gente está rindo, mas é verdade.
E aí bateu o desespero. Meu Deus do céu, eu agora tenho que ser melhor. Mas é uma coisa esquisita, gente. Durou só o começo, foi só o tempo acalmar, voltando tudo do jeito que era antes. O que é pior, eu conversando com os presidentes de casa espírita, porque a gente ficou nessa de dar palestra online. Só que, por incrível que pareça, né? Você fala, nossa, Flávia, pandemia, as pessoas estão mais em casa, estão refletindo. Começou tudo a endoidar. Não tinha centro para rezar, o povo ficou doido. Ansiedade, nervosismo, e não tinha casa, e não tinha jeito de rezar. Virou um negócio. E eu sei que depois, aos poucos, as casas foram se organizando, fazendo as palestras. Mas o fato é que chegou uma hora que os presidentes não estavam encontrando trabalhador mais, não. O povo achou... Vocês já ouviram falar do Vale Night? Quem tem filho sabe. A gente fala que tem Vale Night quando a mãe, a sogra vai ficar com a criança para a gente poder sair com o marido, com a esposa. Hoje é Vale Night, conseguimos alguém para cuidar dos filhos. O povo está achando que está de vale pandemia. Enquanto tiver pandemia, não precisa trabalhar para Jesus, não. Vamos lá. Vamos continuar. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Foi o que Emmanuel falou para o Chico. É verdade o que falar de você? Não é? Então não consinta. Não sofra, segue adiante. Isso aí daqui a pouco passa. Ninguém mais vai lembrar que você existe. É assim. Nós temos que trabalhar, gente. Nós temos que aproveitar a nossa existência aqui na Terra, fazer o nosso melhor. E perdoe imediatamente. É fácil? Não. Não é fácil. Conversa de quem fala que é fácil perdoar. É mais fácil a gente perdoar quem nunca foi amigo, porque a gente nunca contou mesmo. Agora, quando é uma pessoa que a gente gosta, que traiu, conversa que é fácil perdoar, não é não. Não é à toa que o Evangelho fala que o sacrifício que mais agrada a Deus é do perdão. Mas André Luiz está falando para a gente perdoar imediatamente. Como é que a gente faz? Primeiro chora. Chora. Lamenta, está vivendo essa situação. Depois você se propõe a não falar mal dessa pessoa. E isso vai exigir sacrifício, porque se tem uma coisa que a gente gosta é falar mal dela. Não é? A gente adora falar mal de quem a gente não gosta, quem fez mal pra gente. Então, se você se propor, eu não vou falar mal dessa pessoa, você já vai estar começando a colocar em prática o perdão. Porque vamos combinar, olhar para ela e falar, oi querida, oi querido, não dá. A gente vai estar sendo hipócrita. E se tem uma coisa que Jesus condenou na terra, foi hipocrisia. Mas se você não consegue ter com ela a mesma postura que você tem com quem você realmente ama, e isso é justo, nós estamos nessa lei de afinidade, é complicado, pelo menos comece não falando mal dela, não desejando mal para essa pessoa. E eu garanto que quanto menos você falar, menos você vai lembrar que ela existe e a sua vida vai seguir adiante. Daqui a pouco você vai conseguir amar. Se não for nessa existência, vai na outra. Mas Deus sabe o que passa no nosso coração e quando a gente está tentando ser melhor. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Mais uma vez falando de alguém que tem uma opinião diferente da nossa e que a gente tem que respeitar. E a gente tem que entender que a gente também não é perfeito. Se a gente começar a enxergar isso, a gente vai olhar no outro com um pouco mais de brandura. Porque ele errou, mas a gente também erra. Nós não somos... Gente, é a passagem do Evangelho que a gente mais conhece. Desde pequeno a gente conhece. Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, quando a gente se coloca nessa posição, e vamos combinar, não é possível que a pandemia não trouxe isso para nós.
Porque quando veio a pandemia, que a gente pensou que a gente podia morrer daqui para ali, ninguém mais lembrava das picuinhas, esses trem tudo ficava pequeno. Aí termina a pandemia, vem a guerra. Ai, Jesus! Mas vem para mostrar o que para a gente? Que a gente tem que aproveitar a existência na Terra e não ficar preso a picuinhas, aquilo que atrasa o nosso engrandecimento moral. E para vocês que estão aqui de cabelinho branco, ou que já tem uns mais velhos aqui, não tem essa de falar, já estou velho, não mudo mais não. Nasci assim, não vou mudar mais. Muda, porque não vai demorar muito, vocês estão reencarnando aqui no mundo de regeneração, não é isso que vocês querem? Então até para reencarnar melhor, já tem que começar a melhorar agora, não vamos perder tempo não. Então vamos melhorar. Ah, mas o fulano me magoou, aquilo ali eu não esqueço mais nunca. Não, tá bom, mas para de lembrar dessa pessoa, para de falar mal dessa pessoa. Deus sabe o que passa dentro do nosso coração quando a gente está tentando melhorar. E é isso que nós temos que tentar, gente. Eu acho que essa é a última. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, quando a gente pega a obra há 2000 anos, Evolução em Dois Mundos, que é uma obra difícil da gente ler, né? Muito técnica, de André Luiz, mas lá está muito claro que quando você tem um ressentimento, um sentimento de ódio fortíssimo que gera a vingança, a vontade de prejudicar aquela pessoa que você não gosta, aquilo ali tudo reverte para o seu perispírito, para doenças psicossomáticas. Aí lá na frente o bonitão está de câncer, arrumou um câncer e não sabe o que é. Ué, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo, sou saudável, eu estou com câncer. Dá uma olhada nos seus sentimentos. Dá uma olhada se você não vibrou ódio, vingança, desejo de prejudicar alguém. Bobo da gente de achar que o nosso desejo para o outro não está sendo ali, não está vindo para o nosso perispírito. Lesão sentimental que nós causamos no outro fica gravada no nosso perispírito. Então que a gente tenha isso em mente, porque nós estamos atraindo para nós doenças. Com essa vontade de vingar, de ter ódio, de brigar. Será que vale a pena? Para que a gente está de máscara se a gente mesmo está fazendo a gente se adoecer? Então, pelo amor de Deus, que seja para o nosso bem. Vibrar ódio, a gente está querendo ser o quê? Deus? Ah, mas a justiça de Deus está demorando, mas ela é justa e vem no momento certo. Porque a gente é assim. Se tem uma pessoa que a gente não tem afinidade, vê que as coisas estão dando certo para essa pessoa, ó o pezinho. Que ódio, por que essa pessoa está dando bem e eu não? Essa pessoa, tudo que ela apronta e as coisas dão certo para ela, porque a gente quer ser Deus. A gente acha que tem que ser a nossa justiça. Mas a gente precisa confiar no Pai, que vê a tudo, a todos, sabe dos nossos sentimentos. E que a gente não alimente esse ódio dentro da gente. Porque a gente conhece o Evangelho de amor de Jesus. Quando a gente pega a passagem do Evangelho, a lição de Nicodemos, que está lá no livro Boa Nova, onde o apóstolo Tiago chega para Jesus, sem entender aquilo de Nicodemos, sem entender a lei de reencarnação. Aí ele vira para Nicodemos e fala assim, ele vira para Jesus e fala, agora eu consegui compreender. Mas então vai ter sempre um escândalo? Quem matou nessa reencarnação, na outra vai ter que morrer assassinado? Sempre terá que ter escândalo. E aí Jesus vira para ele e fala, não, Tiago, você está procedendo como Nicodemos.
Aí você está dando credibilidade à lei de Talião. Quando os homens se entenderem, se virem como irmãos, eles vão compreender que a lei de amor vai cortar esse ciclo de ódio. Aí não mais um assassino e uma vítima, porque as pessoas vão amar mais, porque esse desejo de vingança vai acabar. E se nós queremos herdar esse mundo de regeneração, é preciso que a gente persevere no bem, é preciso que a gente ame mais, é preciso que a gente esqueça mais as ofensas, que muitas vezes são frutos da nossa vaidade, porque nós ainda somos vaidosos, nós não admitimos que alguém venha e fale que a gente tenha defeitos, como se nós realmente não tivéssemos defeitos. Então é por isso que André Luiz nos fala, se nós temos defeitos também, com isso a gente consegue perdoar o outro. Ou será que a gente não erra nunca? Flávia, mas o que ele me fez eu não consigo perdoar. Ok, mas pelo menos não fale mal dele, não deseja mal, já começa a fazer a sua parte. É isso que a lição do livro Sinal Verde nos traz. E eu finalizo lembrando que cada um de nós aqui carrega dentro de si essa centelha divina do amor. Então que a gente faça aquilo que Jesus nos pediu. Porque, como disse o Chico Xavier, ele não pediu que a gente escalasse o Everest, que a gente fizesse coisas, ele pediu que nós nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. Que Jesus ampare a todos.